positivo, ele está muito envolvido em quem? Causar infecções de vias urinárias. Só que o principal causador de infecção de vias urinárias que a gente tem aí é um bacilo gram-negativo, que é a Escherichia coli, certo? Ele é o principal causador de infecção de vias urinárias. Depois de gram-negativo, a gente tem aí também o Proteus mirabilis, que está muito envolvido também, só que o Proteus mirabilis também é um bacilo gram-negativo, mas ele é produtor de ureasa. O que que ele faz com essa ureasa? Ele pega a amônia e transforma essa amônia, deixando o quê? A urina com característica mais alcalina. E essa alcalinização da urina pode favorecer diretamente a formação quê? De litíase. Litíase principalmente o quê? De estruvita. Então, normalmente, Proteus ele está muito relacionado o quê? Com pH urinário alcalino, é um gram negativo, certo? E normalmente ele está muito relacionado à formação de litíase também, certo? Isso é importante acabar recordando também. Isso é importante recordar também, certo? Falando das E. colis também, a E. coli tem as suas classificações também, e aí existe uma E. coli que ela causa principalmente um quadro que a gente costuma falar que é a E. coli enterotoxigênica. A E. coli enterotoxigênica, normalmente, ela está muito envolvida a, a liberação de toxina, que essa toxina normalmente ela faz o quê? Ela aumenta diretamente a adenosina monofosfato cíclico e isso estimula a secreção o quê? De água. O paciente aqui ele perde muita água, certo? Ou seja, a diarreia normalmente desse paciente é um quadro por uma e. coli enterotoxigênica normalmente é o quê? É um quadro onde ele tem normalmente uma diarreia muito aquosa, certo? Muito aquosa. Uma diarreia muito aquosa. Streptobacillus moliniformes. Lembrar que esse Streptobacillus moliniformes é a que causa principalmente a febre de Haverhill. E essa febre de Haverhill está relacionada à contaminação diretamente por ratinhos, né? Aqui, principalmente, não é a urina, mas a passagem do rato ali pelo material ou pela panelinha, ou resolveu tomar um banho dentro do, sei lá, de alguma comidinha sua, passou por ali, a pessoa vai e consome, pode ter diretamente essa febre de Haverhill. Febre porque ele tem uma febre rata. Ou por mordida também do rato, né? Que ele é normalmente um bacilo, normalmente o que? Um gram negativo, pleomórfico, que está muito relacionado que a mordida de rato. E essa mordida de rato pode causar na lesão ali onde for mordido uma febre, normalmente, causa febre no paciente, muita febre, pode ter dor nas articulações também, que também pode ter aquela ferida ficar muito que avermelhada, inclusive pode ter secreção também. E isso é característico também, certo? E isso é característico que a gente costuma observar também. O que mais que é importante a gente se recordar? Da clamídia, Clamídia trachomatis, lembrando que ela não causa só o linfogranuloma venéreo, mas ela causa também o tracoma, que o tracoma ele está relacionado principalmente ao acerato conjuntivite, certo? Que normalmente produz uma infecção de forma repetitiva que inflama de forma crônica e começa a cicatrizar, formar cicatriz na conjuntiva, que isso causa o que a gente chama de entropion, que a pálpebra começa a ficar invertida. E isso, com o tempo, começa a causar lesão na córnea, que pode levar o quê? À cegueira. Lembrando que a clamídia é uma bactéria totalmente o quê? Intracelular. Ela não se cora por gram, certo? Não se cora por gram. Isso é importante recordar também. Quando a gente fala de clamídia, certo? De clamídia. E aí também ela não está relacionada somente a isso, a clamídia. A clamídia não está relacionada somente a esses quadros, também não. Clamídia ela está muito mais relacionada a outras situações também. Importante dar uma olhadinha.
Vamos ver o que mais que é importante, o que que a gente precisa se recordar. Para a gente fechar essa parte, é importante também a gente recordar do que? Pseudomonas, como a gente já falou, relacionada à pseudomona, recordar que ela está muito envolvida em pacientes o quê? Imunodeprimidos, certo? Ela não é a principal causa de infecções fora do hospital, certo? Aí principalmente é o Staphylococcus aureus. Quando a gente fala em infecções comunitárias, se ela está muito relacionada, ela não é a principal. Aí seria diretamente o quê? O Staphylococcus aureus. Lembrar que, falando de aureus, o epidermite é o principal agente infeccioso relacionado ao quê? A prótese e a catéter, principalmente o quê? Plástico, metálico, não metálico, normalmente é por áureos, certo? Essa é uma relação que a gente não pode esquecer também, que o paciente pode ter síndrome da choque tóxico, normalmente causado por quem? Pelas nossas exotoxinas, certo? Lembrar que exo é uma coisa, enterotoxina, entero de enterócito, não tem nada a ver. Isso é importante recordar também. E que sepse, o conceito de sepse. Sepsis é uma manifestação onde o paciente o quê? Clínica e tem uma resposta inflamatória de forma sistêmica e não local, certo? Para a gente fechar essa parte, importante que vocês deem uma olhadinha em rickettsia também, rickettsia, certo? A rickettsia ela está muito relacionada ao quê? A picada diretamente o quê? De carrapato, certo? Que o paciente normalmente manifesta febre alta, cefaleia, dor no corpo e as manchinhas na pele, principalmente, que são exantemas. Que esse aí seja o padrão normalmente clássico da sua manifestação. Claro, e depois ele pode começar a ter o quê? Que a gente fala escara, que são lesões necróticas onde o mosquito, onde o carrapato picou, certo? Isso é característico também. Mas lembrando diretamente que essa é uma bactéria totalmente o quê? Intracelular obrigatória, a Rickettsia, certo? A Rickettsia é uma bactéria o quê? Totalmente intracelular obrigatória. E ela causa, principalmente como complicações, se o paciente não tratar, pode levar o paciente o que é um quadro de insuficiência renal aguda, choque, coagulação intravascular disseminada, certo? Meningoencefalite pode causar no paciente, pode causar quadros de gangrena devido diretamente que à trombose e à vasculite que ela vai formando, e o principal tratamento que a gente costuma utilizar nesses quadros é a doxiciclina, certo? Então a gente falou, de certa forma, todos os micro-organismos, os pontos mais importantes, de forma geral. Falamos de praticamente quase todos os micro-organismos dentro dos pontos mais importantes, certo? Bons estudos.